Lançado em outubro de 1974, O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper, foi um dos primeiros filmes de terror a ganhar reconhecimento popular e deu início a uma mania de filmes de terror que definiria os filmes de slasher dos anos 80. Além de diversos boatos da veracidade da história por trás do filme, Massacre da Serra Elétrica se tornou um dos filmes mais pesados da história do cinema. Existia lugares onde, na entrada, as pessoas recebiam sacolas para caso vomitassem. Tudo isso e a maravilhosa filmagem do filme fez com que as pessoas tivessem mais medo ainda e assim tornando cada vez mais a existência de um Leatherface na vida real possível. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 curiosidades interessantes sobre o filme, então assista até o fim para não perder nada. Curiosidade número 1. Dificuldades na gravação. Massacre da Serra Elétrica foi feito com um orçamento de US$140 mil, além de que todos os atores contratados eram desconhecidos e a maioria deles eram locais. A produção do filme parecia literalmente um inferno. Devido ao baixo orçamento, o elenco e a equipe técnica às vezes filmavam 7 dias por semana, às vezes chegava a 16 horas por dia. Eles trabalharam principalmente em uma antiga casa de fazenda no Texas, sem ar-condicionado e com um calor superior a 100 graus. O ambiente era sujo, com um fedor horripilante. E para completar, o chão estava cheio de carcaças de gado em decomposição que o diretor de arte encontrou em fazendas vizinhas. Seus figurinos ficaram cobertos de sangue falso e verdadeiro, e não podiam ser lavados por medo de criar erros de continuidade. Por isso, os atores os usaram dia após dia. Os 20 membros do elenco e da equipe receberam quase nada, dividindo apenas os $8.800 que sobraram depois que o filme foi vendido a uma distribuidora. Tobe disse que levou anos para que o elenco e a equipe técnica o perdoassem pelas péssimas condições de trabalho e pelos baixos salários. Curiosidade número 2. A motosserra era de verdade. Gunnar Hansen, como Leatherface, é mais conhecido pelas cenas em que maneja uma motosserra com perfeição. É melhor não dizer as coisas que ele faz com essa ferramenta ameaçadora, mas o que realmente nos surpreendeu foi saber que os produtores usaram uma motosserra de verdade para a filmagem do filme. Eles removeram os dentes em algumas cenas, mas em muitas outras, Gunnar Hansen continuou com uma motosserra funcionando. Obviamente, isso resultou em alguns grandes sustos e alguns quase acidentes que poderiam ter sido fatais. Por exemplo, durante uma das cenas, as lâminas afiadas e letais estavam a apenas alguns centímetros da cabeça do ator William Vail. Durante as filmagens dos momentos culminantes do filme, Tobe Hooper teve que ser extremamente cuidadoso para se manter longe da motosserra oscilante. O pior acidente, porém, foi sofrido pelo próprio Gunnar Hansen, que poderia ter se matado se as coisas dessem errado. Houve uma sequência de perseguição pelas florestas escuras e, enquanto corria com a motosserra, Hansen escorregou e caiu. A motosserra voou no ar e ele não tinha ideia de onde iria cair. Em desespero, ele cobriu a cabeça e torceu para que a motosserra caísse em outro lugar. Suas orações foram atendidas e caiu a poucos centímetros de onde ele tropeçou. Foi uma experiência horrível para o elenco e a equipe técnica, e lidar com uma motosserra de verdade não foi brincadeira de criança. Curiosidade número 3. A cena do jantar. Se você assistiu ao filme, com certeza se lembrará da infame cena climática, que é um dos melhores momentos do filme. A cena que estamos falando é a do jantar, onde toda a família se junta na mesa da sala. O que você provavelmente não sabia é que toda a extensa cena foi filmada em um único dia. Não foi fácil porque essa cena deveria ser um dos momentos mais cruciais da narrativa e, eventualmente, o elenco e a equipe técnica tiveram que fazer 27 horas contínuas de esforço árduo para realizar o trabalho. Mas qual foi a pressa? Você pode se perguntar. Bem, não passavam de problemas típicos de filmes de baixo orçamento.
A maquiagem do avô havia acabado, e para piorar a situação, era o último dia do contrato de Jim Siedow. Tudo isso fez com que o tempo da equipe se esgotasse, e a falta de opções os levou a dar tudo de si nos momentos finais. Já falamos sobre o calor extremo e o mau cheiro nos sets, e as condições de trabalho durante esta maratona de 27 horas foram absolutamente apavorantes. Estamos felizes que seus esforços tenham dado certo, porque a cena se destaca como um dos melhores momentos da história do cinema de terror. Curiosidade número 4. O filme é baseado em uma história real? O filme começa com um cartão de título dizendo que o filme é baseado em uma história real. Notoriamente, o Massacre da Serra Elétrica não é de forma alguma baseado em uma história verdadeira, embora alguma inspiração para o personagem de Leatherface venha de um assassino da vida real. A inspiração veio da vida real de um homem chamado Ed Gein, que viveu em Plainfield, Wisconsin, até 1968, quando foi enviado para um hospital psiquiátrico. Gein matou 2 mulheres, mas pode ser descrito com mais precisão como doente mental e perigoso do que como um assassino sádico de filmes de terror. Ele também foi um prolífico ladrão de túmulos que usou ossos e pele de humanos para decorar sua casa. Quando sua casa foi revistada, a polícia encontrou objetos feitos de vulvas, mamilos, crânios, lábios e diversas máscaras faciais. Gein disse que foi influenciado por revistas especializadas em crimes e imagens de atrocidades nazistas cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Curiosidade número 5. A importância de Gunnar Hansen. Gunnar Hansen é, sem dúvida alguma, um dos nomes mais importantes na história do cinema de terror. O ator, que faleceu em 2015, ficou conhecido por interpretar o icônico Leatherface. O trabalho de Hansen no filme foi fundamental para a criação do personagem, que se tornou um dos mais emblemáticos do cinema de horror. Com sua grande estatura e presença imponente, Hansen deu vida a um assassino canibal, vestido com uma máscara de pele humana e armado com uma serra elétrica. Em uma produção que teve muitos problemas nos bastidores, Hansen se destacou por sua dedicação e empenho em dar vida ao personagem. O ator mergulhou de cabeça no papel, passando semanas isolado em uma casa abandonada para se preparar para o papel. Com incríveis 1,93 de altura, ele era uma figura marcante e recebeu carta branca do diretor para criar Leatherface da maneira que achasse melhor. Assim, decidiu que o assassino seria um doente mental que não tinha aprendido nem mesmo a falar. O ator também visitou uma unidade escolar para deficientes para conseguir moldar mais a personalidade do vilão. Bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer essas curiosidades sobre o filme. Existe mais algumas que posso estar trazendo para o canal. E agora fala nos comentários qual curiosidade que você conhece sobre o Massacre da Serra Elétrica.